E a palestra dele é GIS e QGIS no saneamento, ferramentas para a gestão eficiente de infraestrutura e serviços. Seja bem-vindo, Diego. Vou ter o prazer de apresentar aqui algumas coisas que a gente tem utilizado com o QGIS na nossa empresa pública de saneamento, que é a Cagepa. Aqui é o meu nome, Diego Varela, e o tema que eu vou apresentar hoje é GIS e QGIS no saneamento, ferramentas para gestão eficiente de infraestrutura e serviços, tá? Bom, então, primeiramente eu queria fazer uma apresentação mais institucional. Qual é a empresa que eu trabalho? Eu trabalho na Cagepa, que é a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, no qual a gente atende um universo de 1.144.021 ligações, destas 1.321 são economias. A gente atende 72% da população total do estado da Paraíba, assim como 94% da população urbana, isso em água, né? Quando a gente vem para os dados de esgoto, são 362.000 ligações, 500.000 economias, 30% da população total e 40% da população urbana, né? Então, como identidade organizacional, a gente tem a nossa missão, que é promover saúde pública e qualidade de vida por meio da universalização do saneamento, ser reconhecido pela excelência na prestação dos serviços, sempre priorizando o cliente, tá? E com foco na inovação com simplicidade. Aqui é o mapa da Paraíba, na forma como a gente faz a gestão do nosso saneamento lá. Então a gente divide em 4 blocos a Paraíba. Então tem 4 blocos que a gente faz a gestão, a gente meio que descentraliza a forma de gestão. E aqui eu vou dar agora um panorama de como é o nosso geoprocessamento, como era o geoprocessamento da nossa empresa de saneamento. E lá a gente divide o cadastro em 2 formas: o cadastro comercial, que são os dados relacionados aos clientes, as ligações. Então, assim, a gente está vendo aqui um overlay, até era no formato JPEG bem antigo que a gente utilizava lá. Então, assim, a gente consegue visualizar aqui os números das casas, embora a imagem não esteja tão boa a resolução, e os códigos do lote. Eu acho que quem trabalhou em prefeitura sabe aquele conceito de inscrição, né? Que é localidade, setor, quadro e lote. Então, isso aqui era um overlay que a gente tinha épocas antes de a gente implantar o geoprocessamento lá. Então, assim que a gente visualizava uma base cadastral comercial, que era relativa aos nossos clientes, aqui já no AutoCAD, mas a imagem não está já referenciada. Então, mais uma vez, a gente tem informação de código e lote aqui, mas a gente não consegue extrair nada quando a gente quiser consultar a informação. Se essa ligação aqui está com a situação de água ligada ou esgoto, a gente teria que vir para o sistema comercial nosso, que eu vou apresentar outra tela dele mais na frente. Aqui já é uma outra imagem, já de um CAD também, já o referenciado, 3 inscrições aqui, os códigos lógicos, os números dos imóveis. Então era outro cenário que a gente tinha, era o cenário melhorzinho que a gente tinha de um dado já referenciado, tá? Mas ainda não era um GIS. E aí também a gente tinha um cadastro técnico. O que seria o cadastro técnico? Seria as nossas redes de água, as nossas redes de esgoto. Então aqui está vendo no AutoCAD, é uma rede de água com diâmetro aqui, com os registros. Então já o referenciado no AutoCAD. Isso era o melhor cenário que a gente tinha à época, tá? E aqui a gente está vendo uma imagem no AutoCAD que simplesmente era eu atachando as minhas redes de água com o meu cadastro comercial. Então era uma forma que, no melhor cenário, mais uma vez, a gente conseguia visualizar o cadastro técnico com o cadastro comercial. Digamos, alguém vai pedir uma ligação nesse imóvel aqui. Eu estou visualizando que passa a rede na frente. Então eu teria condições de dizer, pode pedir ligação que a gente oferta a rede de água aqui e a gente pode simplesmente passar a fazer a implantação da sua ligação de água. A próxima imagem é de esgoto. Também a gente conseguiria cruzar as informações do cadastro de esgoto com o nosso comercial. Então esse era um cenário melhor que a gente tinha. Todavia a gente tinha um cenário de um sistema comercial que era meio limitado. Aqui era uma tela inicial, era ainda naquele sistema DB2. A gente passou em 2015 para o sistema comercial chamado GSAM, que é desenvolvido pelo software do Ministério das Cidades, e disponibilizou o código-fonte. Então as empresas simplesmente baixaram lá e passaram a gerenciar esse sistema. E aí o que foi que a gente começou a fazer? A gente viu aquele cenário de tinha cidades que a gente tinha os dados comerciais ainda em JPEG, em PDF, até brinco lá, tem até uns pergaminhos lá, que estava dentro da empresa, que a gente teve que, de alguma maneira, levar inicialmente para o AutoCAD. A gente tinha as licenças do CAD, e na época a gente estava estudando um software de SIG que pudesse fazer essa gestão, esses desenhos dessas nossas bases cartográficas. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre o QGIS, isso em meados lá de 2014, 2015, e a gente depois deu treinamento de QGIS para todos os nossos regionais, aqueles 4 blocos que a gente viu no início. Então a gente percorreu o estado dando esses cursos,
implantou o QGIS como ferramenta oficial para a atualização do nosso cadastro, migrou esses dados para um banco de dados PostGIS, né, com a extensão espacial PostGIS, e aí implantou de fato o GIS na Cagepa. Aqui é meio que a modelagem, como é que foi, a gente tem os arquivos DWG no CAD, a gente configurou para GeoPackage, que é o pessoal aqui fala hoje, né, e depois a gente migrou o banco de dados PostGIS, tá? E aí, quais eram os nossos objetivos à época na nossa empresa de saneamento? A gente pretendia, com o GIS incorporado, uma melhor gestão dos ativos. A gente precisava conhecer onde estavam as nossas redes de água, as nossas redes de esgoto, onde estavam as nossas estações de tratamento, as estações elevatórias. Então, a gente pensava que o GIS, na época, seria uma ferramenta para espacializar todos esses nossos ativos. Assim como melhoria de faturamento e arrecadação. A gente conseguiria, de alguma maneira, identificar áreas onde a gente não tinha disponibilidade de rede, ou até tinha e não estava faturando. Então, a gente poderia melhorar esse faturamento e arrecadação. Assim como a integração do cadastro comercial e técnico, aquele que mostrei no início para vocês. A gente vislumbrava numa ferramenta web, poder visualizar todas essas informações de modo que não ficasse restrito à máquina de Diego lá. Muitas vezes Diego estava de férias. Cadê o dado? Está com o Diego, mas está de férias. Quem sabe a senha de Diego para acessar? Eu acredito que é um cenário que talvez em algumas empresas ainda exista isso, né? Então a gente conseguiu colocar isso num ambiente único para todo mundo ter acesso, com gestão de acessos, permissões de visualização, de edição e tudo mais. E além disso, a integração com sistemas corporativos. A gente não queria inventar a roda, já existiam sistemas corporativos dentro da nossa companhia que tinham uma regra de negócio, tinha um trabalho lá ao longo dos anos que foram feitos, e a gente não queria deixar de lado isso, queria abrir mão, a gente queria integrar ao nosso cadastro do GIS, tá? Integrar ao nosso GIS corporativo. Mas, acima de tudo, eu só beber água aqui. Nós queríamos uma ferramenta que nos desse suporte à tomada de decisão. E a gente encontrava muito isso no GIS. E aí eu vou mostrar alguns exemplos. E aí foi quando a gente conheceu o poder do QGIS, né? Um software livre que, como o Anderson falou, né? Eu lembro que eu, na graduação, 2006, cheguei a usar a primeira versão do QGIS. E à época era um software que era apenas para visualização dos dados do PostGIS. Né? E aí, assim, eu lembrei desse sextante, aquela ferramenta que tu comentou, né, Anderson? De fato, foi uma revolução. Mas aí eu estava naquela dúvida, cara, se a gente vai migrar de um AutoCAD para o QGIS, será que o QGIS faz tudo que o AutoCAD hoje faz? Ou faz até mais? Então, eu vim estudando e vinha pensando em sempre argumentos e funcionalidades para trazer isso como ferramenta oficial na nossa empresa para cadastro comercial e ajudar no cadastro técnico também. E aqui eu vou mostrar algumas aplicações na Cagepa com o QGIS nessa parte de gestão de ativos. Que foi importante o QGIS? A gente fez um trabalho com a empresa, que ela foi levantar todo o patrimônio da Cagepa e ela levantou todos os ativos. Rede de água, rede de esgoto, estação elevatória, estação de tratamento. E essa empresa ela queria apresentar para a gente esses dados levantados no AutoCAD. A gente falou, não, a gente vai levar esses projetos para vocês fazerem no QGIS e no QField. Em campo, vocês vão coletar essas informações. Essas redes que aqui estão desenhadas, essa vermelha, são redes que a gente aproveitou do AutoCAD, mas a gente não tinha informação de material. E a gente definiu projetos, o pessoal foi para campo com aqueles formulários no QGIS, era obrigatório o preenchimento, e eles traziam para a gente com as informações. E aí a gente levou para o nosso banco de dados, mas tudo projetos que foram configurados, tanto no QGIS quanto no QField, que é o software o aplicativo que até a Jocelyn comentou aqui. Então o QGIS nos ajudou muito nesse primeiro momento. A gente teve uma limitação, por exemplo, aqui eu estou vendo uma rede de água, que eu até isolei ela ali. Imagina só, você vai fazer o levantamento de ativos de uma rede de água. Você sabe a idade daquela rede? Se você não, digamos, foi 30 anos atrás que foi implantada aquela rede na rua. Às vezes tem aquele cara, o Zé da Água, que tem informação da cidade toda, né? Que vai lá e conhece. Mas se o cara da Zé da Água não sabe essa informação. E aí, me disse é absurdo eu pensar em fazer uma análise espacial de um algoritmo que existe chamado agregação espacial, que é agregados aqui. Eu tinha os imóveis georreferenciados à frente dessa rede. E se eu pegasse a data de ligação mais antiga do imóvel, era absurdo pensar que a data de instalação daquela rede era compatível com a primeira ligação que foi feita naquela rua? Então, a gente tinha a data da ligação, que é 1984. A gente imputou isso para todo o trecho de rede da Paraíba que a gente não tinha digital e que tinha digital que não tinha informação, a data através de uma análise espacial, via QGIS. Então, assim, se eu fosse fazer isso manualmente, eu teria que contratar, eu conversei uma vez com outra empresa de saneamento, vocês fizeram como isso?
A gente contratou 20 estagiários, em 2 anos a gente fez. A gente fez aqui no QGIS em menos de 10 dias. E aí, o que foi que a gente utilizou o QGIS no sentido de melhoria de faturamento e arrecadação? Aqui tem um modelador gráfico, eu não sei se alguém já trabalhou com modelador gráfico no QGIS. E aí a gente tinha um processo de trazer do CAD para dentro do QGIS. Tem 19 algoritmos aqui, um sequencial ao outro, que a gente configurou. Isso vem de análises espaciais, de unir pela localização, unir pela distância, criar campos, concatenar campos, no final gerar um código de lote, que é uma coordenada, que eu iria fazer um join espacial com o meu cadastro do banco de dados comercial em CSV, e no final a gente ia ter tudo georreferenciado. Então imagina ter uma cidade no AutoCAD que tinha 30 mil ligações, que foi um caso que a gente fez lá, cidade de Patos, na Paraíba, que ela simplesmente, ela não estava tudo no CAD, mas ela não tinha coordenado no meu sistema comercial georreferenciado. Eu, em 30 minutos, rodei esse modelador, fiz a relação espacial no final de união, o valor do campo, o que é inscrição no CSV, é inscrição no meu código lote. Em 30 minutos eu já referenciei 30 mil ligações. Imagina já referenciar 30 mil ligações, abrindo o sistema comercial, matrícula por matrícula, dizer, essa matrícula, a coordenada é essa. Vamos para a próxima. Essa coordenada é essa. 30 mil ligações. E aí a gente fez esse modelador, que são 19 algoritmos. E também teve um outro trabalho que a gente fez, a imagem não está muito boa aqui, mas enfim. Esses pontinhos verdes são pontinhos que a gente descobriu via consulta ao nosso banco, que eram ligações que ao invés de estar na cidade correta, estavam na cidade errada. Mas por que isso, Diego? Não era georreferenciado? Algumas cidades a gente não tinha nada digital, então a gente aproveitou coordenadas de leitura. E aí, beleza, eu tenho coordenada de leitura. Essa expressão ali no QGIS, aí o poder das expressões do QGIS, eu tinha 75 mil ligações que estavam fora da quadra correspondente. Tem uma expressão no QGIS que é semelhante a essa que a gente utiliza. Dependendo da máquina que você tenha, eu consegui georreferenciar, pegar esses 75 mil ligações que estavam fora e trazer tudo para dentro da quadra, simplesmente executando aquela expressão ali, atualizando a geometria do ponto. Imagina mais uma vez, 75 mil pontos, você tem que corrigir a coordenada. Eu vou contratar equipes de campo, vai estar lá com uma antena de GPS, vai parar na frente do imóvel, vai coletar o outro, vai coletar o outro. Então ia levar muito tempo. Logicamente que para alguns estudos, prefeitura, né, quem trabalha com área construída, é bom estar muito preciso. Aqui a gente traria para dentro da quadra e possivelmente para cima do lote. Depois faria um ajuste, mas 75 mil ligações, algo em menos de 15 minutos você fazer. E aí, a outra análise que a gente fez, a gente tinha um faturamento comercial, esses pontos verdes aqui são áreas onde a gente fatura o esgoto, a situação do esgoto lá ligado, porque a gente tem rede na frente. Essas áreas aqui, esses pontos amarelos, são o esgoto que não existem rede na frente, então a gente não está operando, a gente não pode cobrar, mas percebo que tem alguns pontos em brancos que são problemas de cadastro, simplesmente tem rede na frente e a gente não está faturando. E aí, como é que eu vou fazer essa análise? Eu simplesmente poderia aproximar o mapa e verificar. Se tivesse um pontinho amarelo ali no meio do verde, nessa área, depois vai nessa outra. Eu simplesmente usei a expressão no QGIS, e aí deu um aplicar ali, ele levantou 7 mil ligações de uma vez só, e a gente foi computar o valor que a gente estava perdendo mensalmente, era 125 mil reais, o erro de cadastro. Simplesmente fizeram a ligação e não colocaram no sistema lá que estava para faturar. Então a gente usou mais uma vez o poder de expressão do QGIS. As expressões de QGIS, desculpa. E aí um outro ponto, já estou chegando ao final, de modelagem de dados no padrão GIS. É muito comum a empresa de saneamento, acredito que até outras empresas que trabalham com obras, vocês receberam o arquivo em AutoCAD, correto? E aí o que a gente fez? Cara, é o seguinte, a gente está recebendo muitas bases em AutoCAD, mas está dando um trabalho muito grande para a gente já levar para o nosso modelo do GIS corporativo, porque já tem uma obrigatoriedade de preenchimento de tipo de pavimento da rua, material, diâmetro, data de instalação da rede, dentre outros aspectos, né? Então, como é que a gente faz um modelo de dados que a gente vai receber das construtoras e aí a gente simplesmente vai fazer um load na nossa base? Existem companhias de saneamento que já desenvolveram esse modelo, um banco de dados. A gente, além de desenvolver o modelo, o template no QGIS, a gente divulgou no site, está lá disponível para o pessoal baixar e com vídeos explicativos como fazer o cadastro. Isso criou muita oferta de emprego para o pessoal da área de gel. Está contratando muita gente para se formando em gel para as construtoras para fazer essa modelagem dos dados. Mas antes de falar desse, eu estou mostrando um outro projeto aqui que é do GIS comercial, que aqui no momento que eu estou desenhando um lote, ele vai voltar o vídeo, a gente consegue visualizar em tempo real com o nosso sistema comercial, onde é o maior consumo da área em questão,
onde é a situação de esgoto dos imóveis, como é que está. Isso em tempo real com o meu sistema comercial. Essa camada aqui, ela vem do GeoServe. Então, é um avião do meu banco de dados, que à medida que se agora uma ligação foi feita ali em campo, a empresa da Cagepa foi lá e ligou a água de um cliente, isso aqui fica verdinho, em tempo real com o meu GESAM, porque está chamando um dado do meu banco de dados. E isso aqui eu desenhando um lote, de modo que quando eu desenho um lote, ele preenche automático município, quadra, lotes, minimizando o erro de digitação do usuário. E muitas vezes o cara cria um lote novo lá, vou colocar aqui um lote projetado, vou colocar aqui de João Pessoa. Simplesmente ele faz uma análise espacial com expressões por baixo, que ele já extrai a informação e joga para o valor no campo aqui, da camada. Isso aqui é o modelo de cadastro técnico, o template que a gente deixou disponível para todas as unidades produtoras de cadastro, seja a prefeitura, sejam órgãos privados, seja a própria Cagepa. Ela só entrega para a gente o modelo do cadastro técnico se for nesse template com preenchimento obrigatório dos campos. Perceba que eu não consigo salvar enquanto eu não der um ok e preencher todas as informações. Uma vez finalizada, aqui está uma rede de água que a gente desenhou, e aqui é o template, eu tenho todas as camadas. Simplesmente a gente recebe do construtora esse template, valida num plugin, que é esse que eu vou mostrar aqui agora. Isso é um plugin que a gente desenvolveu, tem o símbolo da Cagepa, ele verifica se as camadas foram preenchidas os campos, se existe conectividade entre pontos e linhas, e no final ele valida esse projeto. Simplesmente fica o nome do fiscal de obras na tabela do campo lá, na hora que ele validou, e a gente manda para o banco. Então, quem foi que validou essa obra aqui? Fulano e tal, a hora tal. Então, é nesse projeto, nesse plugin, que eles fazem essa validação, a verificação. Nessa verificação aqui, teve muitos erros de topologia. Então, no momento que o fiscal executa essa análise, dá para verificar, a rede tal tinha uma conexão que não estava conectada com ela. Ele mostra, e se vocês podem ver, tem um amarelinho ali, ele seleciona quais são essas redes que não estão conectadas às conexões, uma válvula, um reservatório. Então, tudo isso é um plugin que ele desenvolveu. Para finalizar aqui, o que mais a gente pode fazer com o geoprocessamento? A gente trabalha com tudo isso aqui no nosso ambiente. Tem o GeoNode, que eu acho que alguém perguntou aqui qual é a plataforma web, né, que você pode publicar os dados do QGIS. O GeoNode é a ferramenta que bate de frente com o ArcGIS Enterprise. Então, a gente tem o GeoNode lá, vou mostrar até uma parte dela aqui para vocês. QGIS, Python, scripts Python, GDAL, isso aqui. Quem entender de GDAL aqui vai saber que é um canivete suíço. E a gente usa muito para automações dentro da Cagepa, para enviar até e-mails automáticos com o GDAL e o Python, tá? Mas isso é um assunto para outros capítulos. Análises espaciais complexas que a gente pode fazer, digamos, aqui não é os clientes brincando de Star Wars aqui não, tá? Isso aqui são os meus imóveis georreferenciados, isso aqui é a leitura do imóvel. Então, no momento que o leiturista foi fazer a leitura, dá para saber onde estava o leiturista, em tempo real, na minha aplicação do GeoNode. Isso no ambiente web. Então, saiu a leitura, o cara está a 200 metros de onde deveria estar. Então, a gente audita as nossas leituras pelo nosso software aqui, Tem leituras aqui que a gente descobriu que estava 2 km longe do imóvel onde era para estar fazendo a leitura. Tem leitura que o cara descobriu que a gente estava fazendo de 5h50 da manhã na casa dele, quando a leitura era do outro lado da cidade. Então, o GIS aqui foi chamado de X9, né? Nessa análise aqui. Aqui é o GeoNode, mais uma vez, a gente fez uma aplicação, esses dados vêm do meu sistema comercial. Em tempo real, o cliente liga dizendo que está faltando água na casa dele, gera um mapa de calor no GeoNode, está mostrando onde estão os focos de falta d'água. Então, para a gente tomar ações no sentido de resolver esses problemas de falta d'água, a gente criou essa aplicação no GeoNode. E aqui é uma outra ferramenta que a gente está trabalhando, que é o GISwater, que é uma ferramenta também voltada à área de saneamento. Simplesmente eu estou clicando aqui numa rede e vou dizer, eu vou fazer uma manutenção aqui. Ele diz quais são os clientes que vão ser impactados. E a gente vai poder enviar o SMS para o cliente dizendo assim, determinada hora a gente vai fazer uma manutenção. Então, já reserve um pouco de água nas suas casas, porque vai faltar. Não precisa o cara ligar para a Cagepa, ei, cadê? Está faltando água na minha casa? Que esculhambação é essa aqui? A gente já vai avisar de antemão para aquelas faltas de águas programadas para os clientes, tá? Enviar via Python aqui os e-mails automáticos. Para finalizar, tem um projeto que a gente está fazendo também de Machine Learning, que é isso aqui, uma aplicação que a gente desenvolveu recentemente. Eu queria ter uma prioridade, escolher, através de um modelo de inteligência artificial, era de classificação supervisionada, quais são os hidrômetros que eu devo trocar de acordo com a classificação que eu fiz. Por exemplo, eu treinei uma base de 100 mil hidrômetros que tinha lá. Quais são os hidrômetros que têm a normalidade? A normalidade é hidrômetro quebrado, hidrômetro embaçado. Quais são os hidrômetros que têm um maior número de contas em atraso, que têm um total de débito maior, que estão em áreas de risco. Então, a gente treinou o modelo e simplesmente desenvolveu a aplicação. Basta você
imputar aqui no CSV, ele classifica, e aí você faz uma análise no QGIS só para espacializar e dar prioridade aqui, ó, desses hidrômetros que a gente acabou classificando como hierarquia aqui de substituição. Então a gente visualiza isso no QGIS, está aqui, quanto mais escuro, são hidrômetros com prioridade maior. Então é isso, eu estou terminando por aqui. Eu agradeço aí o convite do pessoal do CIDA e da comunidade do QGIS Brasil e me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, tá? E aí, para deixar uma frase final, eu gosto muito de usar essa frase aqui: os dados falarão com você, caso você esteja disposto a ouvi-los, tá? Então é isso.